Hoje é o dia da mentira, mas eu vou conversar com o Coronel Menezes. Ele citou aqui 1º de abril, no começo da conversa aqui interna. Hoje é dia da gente falar sempre verdade, né, Coronel? É verdade, Ronaldo. Muito bom dia. Bom dia. Muito obrigado a você pelo convite que você me fez. Né? Na quarta-feira, se não me engano, eu estava fora do Brasil, como eu te falei. E eu estou aqui para esclarecer e sempre busquei e falar a verdade, colocar os fatos dentro da sequência lógica de acontecimentos. Muito obrigado aí pelo convite. Coronel, eu não vou perguntar ao senhor sobre a autenticidade dos áudios, porque eu vi a entrevista que o senhor deu ontem lá no Jefferson Coronel e o senhor confirmou que os áudios são autênticos. Da minha parte, sim. Pois é, e então temos algumas coisas para esclarecer, porque ficou muito ruim a parte que o senhor fala sobre a cidade de Manaus, que o senhor tirou da mesa do presidente o prefeito Davi Almeida. E na sua entrevista ontem, o senhor falou várias vezes em Silvério dos Reis, que é um delator da Inconfidência Mineira, um traidor. O Davi falou que existia um Silvério dos Reis, não foi eu que falei. Ele que falou ontem pela manhã. Na entrevista dele? Na entrevista dele. Então o senhor te pegou uma carona, mas o senhor disse que o Silvério dos Reis é ele, que o traidor. Sim, claro. É isso que o senhor disse? Sim, nesse sentido, sim. Nós temos uma matéria que eu não vi ainda, uma matéria que foi preparada sobre a entrevista do Davi. Eu acho que seria conveniente colocar a entrevista antes, para o senhor até ter o direito de responder em seguida. Por gentileza. Topa isso? Claro, por gentileza. Então vamos à matéria sobre a entrevista que foi dada ontem sobre esse fato pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida. Vamos lá. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, participou na manhã de quinta-feira da solenidade de assinatura do termo de revitalização da Lagoa do Japim. Segundo a presidente do projeto Vida Prolongada da Lagoa do Japim, Marinalva Souza, o espaço público de lazer e prática de exercícios localizado na zona sul de Manaus precisa urgentemente de atenção do poder público. Os principais problemas aqui é o mau cheiro da água, né, a falta na época de verão. Está chovendo nesse momento, mas a maior dificuldade aqui é o mau cheiro, principalmente da água, né? E também a falta de estrutura. Aqui, ó, tinha que ter a proteção, porque no projeto vem muitas crianças e a proteção é muito importante também aqui do parque, né? Os parquinhos para funcionar e tem vários outros problemas, porque tem um anfiteatro aqui que não funciona, né? A Lagoa do Japim será revitalizada por meio de uma parceria público-privada, que será feita com a empresa Águas de Manaus, como detalhou o presidente da empresa, Tiago Terada. Vamos fazer aqui os investimentos para revitalizar aqui essa em volta da lagoa, fazendo uma ciclovia, uma pista de caminhada, revitalizar o pier para que a gente consiga fazer um laguinho, um barquinho ali para fazer um pedalinho. E vamos fazer a despoluição dessa lagoa, né? Então, toda a tratativa com saneamento básico para que a gente consiga fazer essa despoluição. De acordo com Davi Almeida, as parcerias público-privadas também serão feitas em outros parques municipais da cidade. Além da reforma, além da despoluição, além de colocar o pedalinho, além de modernizar com bicicletagem, tudo isso, eles vão nos ajudar na manutenção, limpeza, conservação, segurança. Isso aí tira, né, da prefeitura uma despesa que é o grande problema administrar. O evento serviu para que Davi Almeida rebatesse as críticas feitas pelo ex-superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, que nesta semana teve áudios vazados. Nesses áudios, Alfredo Menezes se vangloria da influência política que tem nas decisões do governo federal. Davi Almeida chamou o coronel de Silvério dos Reis, delator da Inconfidência Mineira. O presidente foi correto com Manaus, o presidente foi preocupado com a nossa cidade, ele foi muito bem votado aqui. Eu falava para ele da necessidade de investimentos e ele me direcionou. E, infelizmente, nós fomos boicotados por pessoas daqui. Os inimigos estão dentro da nossa cidade. Por causa de pessoas inimigas da própria cidade, nós não vamos deixar de construir 4.000 apartamentos. 1 bilhão e 100 milhões de reais deixarão de vir aqui porque uma pessoa informou erradamente o presidente. Eu espero que o presidente possa rever essa questão e que esses recursos possam chegar a Manaus. Que eu quero me solidarizar com o povo da Alvorada. Alvorada é um bairro de gente decente, ordeira e honrada. Malandro de Alvorada é quem é mau caráter. Alvorada não. Alvorada é um bairro decente de pessoas honradas. E no Morro não tem malandro. Eu sou do Morro da Liberdade, mas eu sou o trabalhador. E trabalhador não se mistura com malandro. Portanto,
É por isso que eu precisava dessa resposta. Parabéns ao povo da Alvorada, Ordeiro, e aos malandros, aos picaretas de lá. Infelizmente, eles existem e nós sabemos quem são. O Parque Lagoa do Japim recebe todos os dias centenas de pessoas que buscam qualidade de vida através da prática de exercícios. Após a revitalização, o espaço público também deve abrigar a nova Secretaria de Ordem Social da Prefeitura de Manaus. Bom, Coronel, nós vimos aí, então a entrevista do prefeito Davi Almeida e ele realmente, de fato, foi quem lhe chamou de Silvério dos Reis. E o senhor retrucou que Silvério dos Reis era ele. Na sua entrevista ontem lá para o Jefferson Coronel, o senhor falou que o Davi sentou à mesa, agora recentemente, para conversar com os inimigos do presidente Bolsonaro e que essa era uma das razões para o dinheiro não vir, colocando uma condição política para um problema que é de interesse público. Eu queria que o senhor explicasse melhor essa situação. São duas coisas, Ronaldo, desconexas, tá? Uma coisa é recurso público e a outra coisa é uma evolução dos fatos que foi pontual com relação àquela situação do IPI e a não ida do prefeito à conversa que tivemos com o presidente. Então, são duas coisas diferentes. Vamos começar primeiramente com a parte dos recursos. Nós fomos, atendendo a uma própria solicitação do prefeito, levamos ele gentilmente ao presidente, conversamos sobre as demandas de Manaus e, olhe bem, sendo bem direto, o prefeito apresentou uma demanda extra-orçamentária de 1,1 bilhão de reais. Isso foi uma coisa. O presidente prometeu ajudar Manaus. Então, eu quero dizer para você que a minha primeira ideia é o seguinte, eu sempre fico à disposição de ajudar a minha cidade, de colaborar, porque Manaus está acima de qualquer disputa política ou divergência que possa ter. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, então, o recurso. Por que, por exemplo, o recurso não chegou? Veja bem, é ufanismo e utópico, e isso daí eu diria assim, até um certo ponto, foi uma infelicidade do prefeito, ou uma ingratidão, a maneira como ele coloca que eu sou responsável por não vir um recurso que ele solicitou para Manaus, que nós estávamos buscando e construindo isso com o presidente. Porque esse recurso, 1 bi, ele tem que ser do orçamento, ele tem que participar do orçamento. E esse recurso não estava incluído no orçamento. Então, foi uma demanda extra que Manaus fez, deixando claro que o presidente sempre respondeu a Manaus. Nenhum recurso, por exemplo, de Manaus foi tirado em nenhum momento. Então, está fora de qualquer suspeita ou atenção. Então, o que acontece na parte do recurso por que ele não chegou? Bem, não sabemos. Tem que saber primeiramente. Olha que interessante, para você ter esse recurso na mão, não é pedir o dinheiro, você sabe disso e a população que está nos escutando tem que apresentar os projetos. E isso nós encaminhamos o prefeito por uma diretriz do presidente, fomos aos ministros e os ministros falaram exatamente isso. Então, no final do ano que vem vai começar, esse recurso não está previsto. Os projetos não foram apresentados? Bem, aí a gente tem que perguntar exatamente isso do prefeito. Eu não sei, você às vezes... E o Newton me cobra, o que o Coronel faz? Olha, eu não tenho mandato político. Manaus, a minha cidade, está acima de tudo. Que eu quero fazer para o senhor mais adiante. Claro, fique à vontade, eu estou aqui para isso. Eu quero saber, mas então, Coronel, nós estamos construindo pontes para isso. Quando o senhor fala ali na gravação, eu tirei o prefeito, e o senhor fala pode falar. Assim, de uma forma, até com uma certa empáfia. Sim. Tirei o prefeito da mesa, ele vai ver que eu sou sem mandato, mas eu mando. O senhor dá a entender que mesmo não tendo mandato, o senhor é que manda no pedaço. Não. O contexto não é esse. Primeiramente, você é advogado, você sabe disso. Essa gravação, ela foi criminosa, de uma conversa pessoal, e você sabe que quando você conversa pessoalmente com alguém que você conhece, não precisa ter amizade, você está conversando abertamente, expondo uma situação como cidadão. E eu não falei que mando no pedaço. O que aconteceu foi o seguinte, então, agora um outro fato isolado. Quem se excluiu, eu tenho que deixar claro isso para você, deixar claro isso para a população, e o prefeito sabe disso. E o que ele está querendo é colocar em cima de um erro político que ele cometeu, que ele sabia, porque ele estava com o presidente, isso foi colocado. Então, ele está buscando uma justificativa que o que ele falou posteriormente ontem, depois disso, não é verdadeiro. Então, vamos lá. O que aconteceu? Quando o prefeito tomou a iniciativa com relação ao IPI
de fazer uma reunião sem a presença do governador, e ele sabe disso, foi uma iniciativa dele, ligou para vários atores políticos sem a presença do governador e chamou para o lado dele. Olha bem, eu aprendi uma coisa até com o senador Eduardo Braga. Eu estava na Suframa, quando ele falou assim, olha, Menezes, o que tu fala agora tem viés político. E eu não tinha a dimensão desse entendimento que hoje eu tenho. Se você bate uma foto aqui, essa foto tem um contexto político e não. Então foi exatamente o que aconteceu. O prefeito Davi Almeida, ele sabe que o senador Omar Aziz, claramente, e o Marcelo Ramos são inimigos políticos do presidente. Então veja bem, quando chegou ao presidente, isso não fui eu, não tenho nada a ver com isso. Como é que o presidente sabe dessas coisas? Exatamente, veja bem. Eu vou te falar. Não foi aí que o senhor entrou tirando da mesa? Não, de maneira nenhuma. Aí é exatamente por isso que eu estou aqui, te agradeço a oportunidade que você está me dando e dizer à população que 10h30 eu vou estar esclarecendo isso numa coletiva à imprensa. Então são fatos isolados. Quando apareceu para o presidente me ligou e falou o seguinte, Menezes, eu estou recebendo esse material aqui, ó, pá! Aí eu falei, muito bem, essa reunião aconteceu, o governador estava presente e essa conversa aqui eu tive com o governador. Eu falei, presidente, eu não sei. Liguei para o governador falou, não estou presente. Aí eu falei, olha, não está presente. Ele falou, esse é um tema do governo. E o que está fazendo esses outros dois, eu não sei. Sim, mas 2 dias depois o senhor esteve lá em Brasília com o governador. Não, 2 dias não, semana depois, alguns dias depois. Sim. E o presidente saíram de lá, o senhor dizendo e o governador dizendo que o problema seria resolvido. Exatamente isso. E aí o decreto saiu ontem e não teve solução nenhuma. Não, olha bem, olha o que acontece. O que ficou definido? Muito boa a sua pergunta, tá? E ontem à tarde eu tive com o governador. O que o presidente falou? Eles iam reeditar o decreto, a partir do momento que nós fomos lá, estava presente o Nivaldo, que é um técnico especializado e fez parte dessa comitiva que foi desenhada. Então, estava havendo negociações entre o governo do Estado e a Secretaria da Receita Federal. E exatamente tem a foto, aqui, ó. Essa foto aí. Tá aqui, ó. Então, o que acontece? Essas negociações elas iam continuar para que se escrevesse um decreto excluindo os produtos que tivessem o PPB na Zona Franca. E aí teve uma discussão com relação à moto, cilindragem de moto, e o presidente colocou muito bem isso lá, dizendo que ele tinha um compromisso com praticamente 22 milhões de motociclistas de uma determinada cilindrada e tal, não sei o que mais lá. Então ficou alguma coisa nebulosa nesse sentido. E ia se reescrever e depois ia passar pela PGFN essa exclusão desses produtos dentro do aspecto legal e que seria resolvido até o final do mês. Então foi isso. Não necessariamente, vamos colocar dessa maneira, eu cheguei ontem de viagem, eu estava fora do país, como eu te falei. Eu não sei o que aconteceu na última semana, os avanços que tiveram nisso. Posso até hoje ou amanhã tentar falar com o presidente, o que está acontecendo nisso daí. Então, a realidade é o seguinte, esperamos que haja essa solução que foi acordada. É isso que acontece. Aí o cara fala assim, olha, o presidente falou claramente isso, vamos colocar isso que se resolva até o final do mês. A final do mês é um prazo que ele deu, isso foi dia 12 essa reunião, se eu não me engano. Então, por exemplo, se você perguntar agora, por que o presidente não assinou? Não sei, tem que perguntar dos técnicos do governo como é que foram isso daí. Ronaldo, a minha participação nisso é Coronel, construir essa ponte. Se tiver boa vontade claro. Do governo, basta um parágrafo no decreto, revoga-se em relação à Zona Franca, ou então, os produtos que tem PPB ficam excluídos desse decreto. Só que tem uma lista. Tem uma lista. Aí tem um processo que você sabe disso, você é advogado, é um processo legal da PGFN para que isso não incorra. Eu também acredito que seja exatamente isso. Mas tu sabe, eu fui superintendente às vezes... Era só voltar ao status quo anterior. Basicamente isso. Então, uma linha. Agora, eu não sei o trâmite burocrático disso, Ronaldo. O que eu quero colocar para você aqui é do aspecto verdadeiro, autêntico, que isso deve estar sendo solucionado. Entendeu? Eu posso falar com o presidente agora, eu estou falando amanhã, hoje, né? Eu conversei ontem com o governador. Já que o senhor é amigo do presidente, poderia conseguir com o presidente uma fala dele agora, a gente entrevistar o presidente para ele falar. Depois vamos tentar isso aí, coronel. A coisa é o seguinte, veja bem, o presidente, ele é um cara, é igual você, é um executivo. O presidente falar para o povo amazonense sem intermediário. Podemos verificar isso, se há essa possibilidade, podemos construir, para mim não é um problema isso.
o máximo de transparência possível. Coronel, nós vamos voltar Vamos lá. depois para a questão da fita, da gravação. Mas, por enquanto, eu quero falar agora sobre o seu assunto que o senhor levantou, sobre a sua amizade com o presidente. Ok. Da minha parte, eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente gosta muito do senhor. O senhor é amigo dele, já demonstrou isso. O senhor faz questão de propagandear essa amizade. O senhor faz live com ele no meio do povo. O senhor faz churrasco, já comeu churrasco com o presidente de domingo lá no Palácio. Mas o senhor não usou até hoje essa sua amizade, que poderia ser convertida em benefício para o povo amazonense, que poderia, inclusive, lhe projetar no seu projeto político. Isso aí. Então, o que o senhor pode apontar assim, Ronaldo? Olha, da minha amizade com o presidente, das minhas conversas com o presidente, eu consegui isso. O presidente não conseguiu absolutamente nada para o estado do Amazonas. O presidente não fez nada. A única obra que o presidente inaugurou aqui no estado foi uma pinguela, lá em São Gabriel da Cachoeira, que custou muito mais, aliás, o gasto que a União teve para ele vir aqui é muito maior do que o valor da obra. Então, eu queria saber até que ponto o senhor usa a sua amizade com o presidente para ajudar o povo amazonense. Ronaldo, primeiramente, deixa eu te falar uma coisa, sendo bem claro, às vezes, eu não tenho o hábito de escutar rádio, mas às vezes recebo de alguns amigos algumas opiniões que você dá nesse sentido, tá? Olha, amizade é uma coisa, negócio é outra. Então, nós estamos falando de política. Então, eu não me ufano de dizer que não tem uma entrevista que você coloque aí, que eu digo, olha, eu sou amigo do presidente. Nunca fiz isso, tá? Nunca fiz isso. Mas divulga muitas fotos com o presidente, faz live com o presidente. Perfeito, perfeito. Isso é uma coisa. Agora, o presidente já falou, tem uma gravação, ele falou, olha, esse camarada é meu amigo há 40 anos, então nós temos uma relação de amizade, ponto. O que eu procuro? Procuro usar isso dentro de uma linha para atender, por exemplo, demandas, o caso do prefeito, foi o caso do governador agora, construção dessa agenda do IPI, o governador me ligou e falou, eu preciso falar. Eu falei, mas o senhor pode falar? Ele falou, não, mas eu quero que seja através de você. Eu falei, pode falar com o Wilson Lima. Aí eu falei, ok. Então eu liguei para o presidente. Então isso é uma construção, isso é um trabalho. Outra coisa, aí é que está a brincadeira agora, então eu vou te responder objetivamente essa pergunta. Você sabe que você está aqui em Manaus há muito tempo e começou sua vida dentro desse segmento. A importância do superintendente da SUFRAMA, que naquele tempo que você chegou em Manaus, ele tinha uma ligação direta com o presidente. Aí nós podemos resolver muitos problemas. E nós estávamos resolvendo problemas e solucionando problemas. Só que isso incomodou um determinado grupo político. Essa é a realidade. Então você tem que estar numa função para você poder exercer esse poder. E aí eu vou ser bem claro contigo agora. Nós temos os nossos representantes em Brasília. Eu vou dizer, não vou brigar com bancada, mas eu vou dizer, lamentavelmente, eles é que têm que resolver os nossos problemas que foram legitimados pelo povo. O presidente precisa ter, aí eu te digo, alguém do lado dele que trabalhe em prol do Amazonas ao lado dele, o que nós não tivemos até agora. Inclusive na bancada, o coordenador da bancada, que você tem um relacionamento, até agora não ajudou em nada o Estado nesse sentido. Então, aí sim, quando nós tivermos uma função, voltarmos novamente, nós vamos poder fazer com mandato, e é isso que nós queremos. Relacionamento pessoal, o que eu faço é, quando sou demandado, o governador me liga algumas vezes, eu falo com o presidente, olha, precisamos falar com tal ministro, precisamos de agilidade nisso. Eu tenho ido ao interior Coronel, do Estado, isso é prático. Eu sei que o senhor é a maior ponte que tem com o presidente aqui no Estado, eu não tenho dúvida disso. Ok. Mas a ponte não serve para nada. Essa ponte não serviu para... O senhor levou o governador lá para ver o decreto está aí, não saiu. Levou até o Davi agora lá... não saiu. Quando foi que o senhor levou o Davi com o presidente? O senhor lembra a data? Eu acho que foi em outubro, setembro, não me lembro agora. Setembro. Exato, não me lembro. Setembro. Tá. Nós estamos no mês de... Outubro, não me lembro agora. Essa reunião que desagradou o presidente, me parece que foi... O que deu a entender, coronel, o senhor me desculpa, mas me parece que foi um ato de vingança do presidente, quando soube que o Davi fez uma reunião com o Omar e com o Marcelo Ramos. Uhum. Na semana seguinte, ele recebeu sozinho o governador para dizer, olha, tudo bem, vocês querem resolver por lá, resolva com o Omar, resolva com o Davi, porque eu vou resolver com o governador. Aí o governador chamou o presidente, o governador foi lá o presidente com o senhor, sim, num ato de vingança. Sim. E depois começou a retaliar o prefeito de Manaus, não liberou a verba. Não. O senhor disse isso muito claramente na sua entrevista. Isso é uma coisa diferente, ó. Isso que você falou, se ele retaliou ou não, é uma coisa. A verba não tem nada a ver com isso. Verba é outra coisa. Isso aí foi
Ronaldo, vamos deixar exatamente essa linha tênue. Isso que você falou inicialmente é verdade. Entendeu? Que quando o presidente, quando o Davi colocou lá o Marcelo e tal, e deu luz a isso, a esse protagonismo, e o Davi, todo mundo sabe que ele tem... O presidente não gostou. Aí isso é um Chamou o Omar, chamou perfeito. o Wilson Lima. Foi no Perfeito. Wilson... Exato. Isso é uma coisa e é verdade. Ó, isso é real, isso é verdade. Mas isso não tem nada a ver com verba que o prefeito pediu, que é esse orçamento. É um recurso extra-orçamentário, que isso tem um caminho, e você sabe disso. E o prefeito, quando ele fala o seguinte, ó, como ele falou ontem, eu vou repetir as palavras dele, não aí, depois você pega uma outra reportagem, que ele fala assim, ó, o coronel está impedindo Manaus de receber 1,1 bilhão. Deixa eu falar, infeliz, desastroso e leviano. Sabe por quê? Quando o prefeito fala dessa maneira, ele não está falando do Menezes. Ele está dizendo o seguinte, ó, o Menezes está influenciando o presidente a não mandar recurso, que não tem nada a ver com esse ato do IPI, a não mandar recurso. Então ele está dizendo que o presidente deixa de lado, que o presidente nunca deixou de atender Manaus e nenhum município do Brasil e nenhum governo. Ronaldo, você sabe disso. Se colocar todos os 62 prefeitos do estado do Amazonas e também do Maranhão, que o presidente tem um desalinhamento político muito grande, estou dando um exemplo, lá no Maranhão, o presidente tratou todos de uma maneira igualitária e mandou recurso federal para todos. Então, deixa eu falar, o presidente é um homem grande, é um homem experiente, 28 anos de Congresso, 3 anos de presidente da República. Não pense você que está me escutando, Ronaldo, e nem você, que é uma opinião, ou se por acaso eu tivesse, que eu não tenho, uma desavença com o Davi, eu ia chegar, presidente, não mande verba para Manaus, não, porque eu não gosto do Davi, isso não existe. O presidente é um homem grande, ele não se deixaria influenciar por uma coisa pequena. Então, quando o prefeito toma essa posição e faz isso, é contra o presidente. Nós temos que reavaliar e ver o seguinte, aonde é que ele quer atingir? Ele quer dizer que o presidente é pequeno, porque me escuta nesse sentido? Primeiro, eu não sou homem de meias palavras. Eu jamais faria ou tomaria alguma decisão nesse sentido de ligar para o presidente e falar para ele não liberar verba para Manaus. Então isso foi pequeno, do prefeito. Isso foi pequeno do prefeito. E tem mais, quando ele joga isso para o presidente, ele está dizendo que o presidente está sendo pequeno. Isso não é justo com o que o presidente fez por Manaus. O que o senhor quis dizer naquela frase, então? Eu tirei o prefeito... o senhor fala, inclusive, eu sou Flórida. Eu sou Flórida, se vangloriando de ser um homem poderoso. Não, nesse sentido, dizer o seguinte... O que o senhor quis dizer naquela frase ali? Muito simples, eu vou mais além que você está esquecendo. Eu falei o seguinte, eu estou dando porrada no prefeito, foi isso que eu falei. Você está entendendo? Eu estou dando porrada no prefeito. Como é que o senhor está dando porrada? Isso, é isso aí, vamos lá. Então, eu estou dizendo que você esqueceu, eu estou te alertando. Eu falei assim, ó, eu estou dando porrada no prefeito. Sabe o que quis dizer isso? Está lá nas minhas mídias sociais. Pessoal, só tem uma maneira que eu sou igual ao presidente nesse aspecto. Eu só coloco ou publicamente com alguém, não mando áudio para ninguém, nada, ou então me manifesto nas minhas mídias. Então, nas minhas mídias eu me manifestei lá. Davi, é uma decepção, está nas minhas mídias, acesse lá o Instagram e o Face. É uma decepção você se prestar a uma situação como essa, de entrar numa seara que a liderança e o protagonismo não é seu e colocar do seu lado 2 inimigos políticos do presidente. Está lá, Ronaldo. É isso que eu coloquei. Estou dando porrada no prefeito. Agora, o fato de ter tirado, que você está colocando, uma expressão, quando eu falei assim, pô, eu tirei, não foi eu que tirei. Ele se excluiu porque o prefeito, ele não é criança, ele é um político experiente, ele sabe... E conversou com o presidente que isso é claro para a população, não vamos aqui criar caso onde não tem e colocar chifre em cabeça de cabeça de burro. Ó, o Omar e o Marcelo são inimigos políticos do presidente, são adversários. Então foi um ato de vingança do presidente? Por esse fato, o Davi se reuniu, aliás, não foi só o Omar e o Marcelo, estava lá o Pablo e estava o capitão Alberto. Não sei, isso aí estavam lá, que são aliados do presidente. Mas isso chegou a ele, Ronaldo. Chegou então, através de quem? Quando não foi o senhor, não? Não, pô, Ronaldo, olha bem, quando o presidente me ligou, eu não me lembro agora, se foi numa sexta que aconteceu, se eu não me engano, não me lembro se foi sábado ou domingo, o presidente me ligou e falou assim, ó, vem cá, o que está acontecendo aí nisso e tal? Eu já ouvi os áudios, né?
as manifestações que tiveram. Ele colocou lá a posição dele, que chateado com a maneira... Ele ouviu o áudio do deputado, ouviu o áudio do senador, de um outro ex-deputado. Ele não ficou contente com a maneira, porque no entendimento dele, e o governador é prova disso, que estava na mesa, e o presidente voltou a esse tema no dia que nós estávamos na mesa. Ronaldo, uma coisa é o seguinte, o decreto visava a beneficiar mais de 300 mil empresas no Brasil, só lembrando, e, claro, e movimentar a economia. Tem dano à nossa economia pequeno? Tem, você sabe disso que tem. Agora, a maneira como foi colocada, que eu usei o termo terrorismo político, de que não, amanhã vai acabar todos os empregos, todas as empresas, foi exatamente com relação a isso, e se você se colocar usando a sua empatia na pessoa do presidente, foi feito um decreto com o objetivo de movimentar o país. Se tivéssemos alguém do lado do presidente com a confiança necessária para dizer, presidente, isso daqui, você sabe disso, você é um executivo. Não, isso aqui vai causar dano a esse segmento. Isso não teria acontecido. Você sabe disso, é exatamente isso que nos está faltando. Alguém que trabalhe em prol do nosso Estado, que tenha a liberdade e a proximidade com o presidente, além do preparo. Então, o que aconteceu foi, desculpa, mas foi exatamente isso. Então, ele ficou, né, como um ser humano normal, teve lá... Puto, a palavra é puto. Ele ficou irritado, entendeu? E tomou as decisões que ele tem que tomar. Coronel, então ele tomou conhecimento, não foi através da minha pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Vamos lá. O presidente da República está no cargo político. Sim. Político. E ele, como presidente da República, ele tem o poder discricionário, ele pode decidir para onde vão as verbas do orçamento. Tem orçamento verba para estrada? Ele pode decidir, vai para a BR-319. O senhor fez o ano passado, o ano retrasado, uma caravana pela BR-319 que nos encheu de esperança. Nos encheu de esperança. Eu, pessoalmente, que luto há vários anos pela reconstrução da BR-319, fiquei, agora vai sair porque o Coronel Mendes é amigo dele, vai chegar na mesa do presidente, num café da manhã, num churrasco, presidente. O senhor sabe que com amizade se constrói muita coisa. Verdade. Ele está no cargo político, então ele pode politicamente decidir isso. Pode. E o senhor tem o poder de chegar no ouvido dele e dizer, presidente, tem a BR-319, está fechada há vários anos, e o senhor não fez isso, isso poderia alavancar a sua candidatura. Não, aí é que o senhor estaria hoje Ronaldo, no primeiro lugar, com certeza. Fiz isso, Ronaldo, deixa eu te falar. E não conseguiu, Coronel? Eu fiz isso, Ronaldo, várias vezes, não foi uma nem duas. E outra coisa... Então o presidente não é seu amigo. Não, isso não tem nada a ver com amizade, Ronaldo. Você sabe disso, você não pode falar isso dessa maneira. Você é um homem inteligente, preparado. Olha bem, inclusive, em janeiro de 20, eu tive uma reunião, eu, o presidente e o ministro Tarcísio. Estou falando de umas dessas. Ronaldo, eu quero que você exatamente continue nessa luta da BR-319, como nós estamos continuando, e cada um dando a sua parcela. E você sabe disso, que isso não vai se resolver por causa do Menezes, por causa do Ronaldo. Isso é uma união e sinergia de esforços. Há quanto tempo isso está aí e não se resolve? Agora, você sabe disso, se você não sabe, deixa eu colocar para a população também. Primeiro, o trecho do meio foi dividido em 3 fases. O que liga até Igapoaçu, que não é o trecho do meio, faltava 50 quilômetros para ser asfaltado, isso está lá. Agora, o problema não é a amizade do Menezes. O problema, Ronaldo, são outros atores, tem Ministério Público, meio ambiente, ONGs envolvidas. Os nossos políticos sabem disso, porque além da amizade do Menezes, Ronaldo, você sabe disso, tem um poder político muito forte. Porque os nossos senadores, o que eles estão fazendo para isso também? Eu estou dizendo que é um trabalho conjunto. E o governador, ele tem força para isso também. E o prefeito, ele tem... Ou seja, a sociedade em geral. Então, tu não pode querer debitar na minha conta e colocar, não, beleza, porque... Então, isso eu tenho feito. Eu tenho feito. Que o senhor não tem mandato, eu não posso cobrar do senhor. Então, eu quero ser justo. Eu estou cobrando do amigo do presidente. Eu tenho feito isso. O senhor poderia converter isso em votos, o senhor é um homem político, o senhor tem uma pretensão política. Eu acho, e está aqui uma das minhas diferenças, eu votei no presidente, ele esteve nessa cadeira, o presidente esteve aqui como candidato, ele construiu a candidatura dele aqui no Estado, passando por esse programa, ele foi muito bem votado no Estado do Amazonas. Eu só acho que ele não deu essa contrapartida, ele não foi justo com o povo amazonense, na medida que o povo continua até hoje, ele continua liderando as pesquisas aqui no Estado. Continua, mas eu quero deixar claro esse problema da BR, Ronaldo. Nós temos que dar a César o que é de César.
nós temos muito inimigo do estado do Amazonas. Nós temos segmentos no Poder Judiciário, nós temos atores aqui no estado, e você sabe disso, atores no estado, ligados a organismos internacionais. Nós temos segmentos do estado contrários que lidam com determinada área oposta ao segmento rodoviário, que tem uma luta muito forte contrária a isso. E o presidente, ele tem atenção para o nosso estado, mas ele tem outros 27 para dar atenção também. E você sabe disso. Olha que vamos dar César o que é de César. Me diga qual foi outro ministro, entendeu, da infraestrutura que trabalhou tanto quanto o Tarcísio, retomando as ferrovias, retomando as rodovias, obras paradas. Então, e o Tarcísio... É um bom ministro. E o Tarcísio trabalhou aqui... Ele é um bom ministro, fez pouca coisa. Ele é um bom ministro do Brasil, mas eu acho que o Amazonas ele não foi. Embora ele tenha prometido, ele se empenhou, ele veio aqui, prometeu, mas também não conseguiu. Concordo. Olha bem, mas nós estamos lutando, é uma luta que nós temos que colocar como contínua. E isso é uma bandeira da minha pré-candidatura, entendeu? A BR-319. Agora, olha o que acontece. Sabe o que está acontecendo com o trecho do meio, que são os 400 quilômetros, onde nós temos mais de 100 pontes lá? Eu sou oficial de engenharia do Exército. Meu amigo, em cada local que você passa nesse trecho do meio, tem uma plaquinha assim, olha, de uma ONG XYZ, dizendo, olha, as fezes do passarinho tal estão sendo afetadas por causa da construção da BR. Então, esse segmento, tu sabe disso, ambientalista, ONG e determinado porção da justiça, é delicado. Eles impedem, aliado a segmentos do negócio instalado na cidade de Manaus, que essa BR esteja concluída. Então, tem que ser uma luta, uma bandeira da sociedade como um todo. E eu quero rumar nesse sentido. Tá, Coronel, tirando a verba da saúde, ok, da pandemia, que não foi uma verba decidida pelo presidente, uma determinação do Congresso Nacional, foi o Congresso que determinou, que aprovou e exigiu que o governo liberasse recursos. Qual for? O senhor pode apontar uma coisa que o presidente tenha feito aqui no estado do Amazonas? Outro dia o filho dele veio aqui em São Gabriel da Cachoeira inaugurar o aeroporto, que era a verba do Issa Abraão como deputado federal há 4 anos atrás. É uma verba que ele conseguiu. Então, o senhor pode me apontar seu objetivo? Olha, o presidente fez isso aqui para o Estado. O que o senhor pode apontar? Olha, Ronaldo, vamos começar como assim. Interlocutor do presidente. Como interlocutor do presidente. Veja bem, toda essa verba que tem de emenda, de tudo, você sabe muito bem que são verbas federais. Agora mesmo, ó, aí, ó, foi liberado aqui, porque quando é colocado do parlamentar, mas é federal. Ela é liberada com uma determinada aquiescência. É federal, mas ela é constitucional, está na Constituição. Mesmo que seja João, Raimundo, Fernando Collor, Fernando Henrique, qualquer presidente tem que cumprir a Constituição. Sim, mas se colocar o dedo, sai ou não? Não sai, tu sabe de que não sai. Tu sabe que não sai. E aí, ó, o presidente foi grande agora, está aí na Constituição da AM010, liberou aí mais de 200 milhões, está aí. Mas é emenda, mas liberou, ele poderia não liberar, ele poderia prejudicar, ele poderia colocar o dedo, você sabe disso. Nós estamos falando de coisas que você está colocando. O que o presidente tem feito? Ó, aproveitando que você falou, a verba do Issa, ok, a propositura foi dele, mas a verba era federal, o presidente poderia ter colocado o dedo, a gente sabe disso. Esse é o jogo que nego faz político para negociar. Então, eu diria assim, ó, o presidente tem colocado, tem liberado, tem feito. O ministro Gilson Machado teve agora, não vamos longe, dia 30, agora, quarta-feira, o governador teve lá com o prefeito de Parintins para liberar recursos com o Ministério do Turismo. O Gilson me passou uma mensagem para a festa de Parintins, pô, e a gente sabe como é que a ligação do prefeito com grupos políticos diversos do presidente, não existe isso, a verba é liberada. Coronel Menezes, nós temos um tempo claro. a cumprir. Mas eu queria dar a oportunidade do senhor de falar sobre uma coisa, se o senhor quiser falar, claro. É que ficou, na minha opinião, ficou mal lá com os moradores do Morro da Liberdade quando o senhor fala do malandro da Alvorada, que é melhor do que o malandro do Morro da Liberdade. Aquilo é uma metáfora. É uma metáfora. Olha bem, Ronaldo, a gente usa isso numa conversa informal. Então, nós estamos partindo, nós não podemos dar luz a um ato criminoso, você é advogado.
E, ó, as medidas estão sendo tomadas. Quando a gente fala isso, a gente... O senhor acha que você considera que você exagerou, então, você pediria desculpa aos moradores lá do morro? Não, peraí. Não, se for preciso, se isso ofendeu alguém, claro. Uma conversa, olha bem, uma conversa informal, gravada, e nós estamos dando luz a um fato desse. Ó, então, os moradores do morro, eu falei o seguinte, ó, na parte política, malandragem política, não é malandragem de vagabundo, de cara que está roubando, malandragem política, entendeu? Exatamente isso. Ó, eu fui criado no Alvorada, entendeu? E lá eu aprendi a sobreviver nesse ambiente político que nós vivemos aqui, porque eu vou falar uma coisa para você. Pessoal, anota aí, política não é para amador no nosso estado. Não é para amador no nosso estado, é uma coisa complexa. Então o que eu falei ali é político, mas se for preciso, moradores do Morro da Liberdade, ó, me perdoe nesse sentido, foi político. E vou dizer mais, por exemplo, ontem, esse negócio de política não é para amador. Eu fiquei, assim, recebi atônito um deputado que, aí que você falou, ó, eu quero falar de honra, Ronaldo, eu quero falar de honra. Um deputado aqui, eu tomei conhecimento que eu estava conversando com o governador ontem à tarde, que tem uma amizade com o presidente, tem o respeito do presidente, ele poderia ir para se filiar num partido que pudesse rumar com o presidente, ele foi rumar com um amigo seu, num partido de um amigo seu, que você tem muita ligação, que é inimigo do presidente, que é o senador Amaziz. Eu falei, rapaz, porque esse deputado que tem uma amizade com o presidente, que tem uma entrada com o presidente, na realidade, olha, dois são os deputados, deixa eu deixar publicamente, que eu sei que tem uma interlocução com o presidente nessa bancada. Um é o Silas Câmara. E outro o Átila. O Átila arrumou... me parece que a situação do Átila... Foi para o PSD. Ele queria uma comodidade, que o Átila ele foi rejeitado, em tudo quanto é coligação, rejeitado porque é um mandato certo. Então, a leitura que eu fiz, ninguém queria ele porque era um concorrente dentro do grupo. Então, eu não quero... Então, o Átila estava procurando abrigo. Mas eu quero te Ele colocar... largou o comando de um partido, o PP... Sim. Para ser, ele era general num partido para ser soldado num outro partido. É verdade. Mas é onde ele teria guarida política, onde ele teria substância política para se eleger. Mas ontem eu falei com o meu presidente de partido, eu falei com o Alfredo. Então, publicamente, como você muito bem falou, eu acho isso, falando, não, deixa eu retificar. Ele foi aceito no PL. Eu falei com o Alfredo, presidente, por que você não recebeu? Ele disse, não, eu recebi as portas abertas. Estou dizendo publicamente... E assumo aqui a conversa que eu tive com o presidente, porque o senhor não recebeu o Átila. Ele está aberto? Então, olha bem, aí ele foi para onde? No PSD. O PSD é o partido do presidente Omar Aziz, é o partido do Marcelo Ramos, e o senador Omar Aziz, eu não vou falar nada aqui que não seja público, já deixou claro e explícito o apoio ao ex-presidente Lula, que vai ser rival do nosso presidente, e essa eleição, como o presidente falou, não é direita e esquerda, é o bem e o mal. E o Átila foi para lá. Eu acho lamentável, lamentável. Por isso que eu digo, política não é para amador. Então, essa forma, às vezes, vamos voltar nesse áudio criminoso, né, que aconteceu, foi de uma conversa pessoal, então você tem que dar desconto. Se de repente eu ofendi, eu peço desculpa porque eu sou humilde para isso, eu sou cristão. Agora, o que eu não posso admitir é o prefeito querer colocar, por erros políticos que ele cometeu, entendeu? Eu vou lhe dar dois recentemente, tá? E ele sabe disso, só que ele tem que assumir, Mas isso é pequeno para Manaus, mas eu vou colocar. Ó, passaporte sanitário para criança. Isso foi uma coisa que não era a linha que acreditava do governo federal. E essa situação do IPI foi a leitura como foi vista, como você colocou, pelo presidente. Então, isso não foi o Menezes, e eu falo aqui publicamente, e ó, se for necessário, que isso não precisa, o presidente vai dizer, não, o Menezes não falou isso comigo. De maneira nenhuma. Isso é Eu levei o Davi para conversar com o presidente, Ronaldo, sabe por quê? Se o meu projeto de ser pré-candidato ao Senado não é meu, é do presidente da República. Eu não fui lá pedir do presidente, Ronaldo, para ser senador. Pedi nada, não foi pedido do presidente, você sabe disso, para ser superintendente da SUFRAMA. Então, isso é um projeto do presidente, ele tem os projetos dele. E eu quero dizer para você que eu jamais iria, como pessoa nascida aqui e tendo a liberdade que eu tenho no presidente, chegar e falar, presidente, não mande tal verba para Manaus, isso é pequeno. Então, isso é pequeno o prefeito, porque ele não quer atingir a mim, ele quer atingir o presidente, como você muito bem falou, que tem 70% tá, de credibilidade em Manaus favorável.
E isso, se o Davi fez isso, ele tem um objetivo. A gente tem que ver com quem ele está andando. Mas eu quero dizer para a população o seguinte, isso tudo é pequeno, porque a maior desavença do que o Davi teve com o Omar, que o Davi tem uma sede direta, e é um objetivo político que ele tem, o governo do Estado, e o senador Omar Aziz, dito pelo Davi, impediu ele de chegar naquela cadeira, porque não deu partido em um determinado momento, ele está aí conversando com o Omar. Então, tudo isso que aconteceu nesse áudio... O que o Davi é hoje para o senhor? Ele é inimigo? Ele é um aliado? Davi? Ele é o quê? De maneira nenhuma. Para mim, o prefeito é aliado. E o que nós queremos é exatamente o seguinte. Entenda, essa eleição vai ser uma polarização muito grande e você sabe disso. O que nós queremos é unir o governo municipal, o governo estadual e o governo federal em um projeto único que a gente possa resgatar novamente uma interlocução com a presidência da República, unidos. E nós temos condição de fazer isso. E o prefeito, ele é experiente, por isso que eu achei essa narrativa dele, o que ele falou, que nós estamos impedindo, somos inimigos de Manaus, eu acho que ele está equivocado. Então, eu vou deixar isso, para não falar uma palavra mais forte, eu acho que ele foi infeliz, foi ingrato com o trabalho que nós fizemos. Ele tem os objetivos políticos dele, mas ele não pode colocar os objetivos e debitar isso na conta, achando que relacionamento pessoal vai influenciar o presidente, que é um homem experiente, ele está apequenando o presidente da República. Ele não, Davi, você não pode fazer isso com o presidente da República. E nós estamos aqui exatamente para isso, Ronaldo. E eu quero te agradecer e me colocar à tua disposição. Eu quero, mesmo discordando de algumas coisas, eu sei que você, às vezes, coloca, porque você é jornalista e tem esse senso, divergências, e nós estamos aqui, é um Estado democrático. Claro. Entendeu? Temos opiniões diferentes. Eu lhe respeito, você me respeita, e a gente vai avançando. Coronel, eu quero aqui publicamente dizer o seguinte, em relação ao senhor, eu acho que é o segundo contato pessoal que nós estamos tendo, não é? O segundo contato. O primeiro foi... Foi na sua casa? Foi na minha casa, eu estava fazendo o programa lá em casa aquele dia, o senhor foi lá numa entrevista, o senhor era superintendente. Esse é o segundo contato pessoal. Mas eu acompanho a sua trajetória política. O que me faz diferente do senhor, o que faz diferente, é essa questão do senhor ser amigo do presidente e não usar essa amizade em favor do Estado. É isso, tá? O senhor fala, mas eu não tenho mandato. Eu sei, mas o poder que o senhor tem, eu conheço, eu sou um cara que milita na política há 40 anos, convivendo próximo de governadores, já fui assessor de governador e sei o quanto um amigo é capaz de influenciar. Eu poderia citar aqui um caso, não sei se devo falar, em relação a um superintendente da Suframa, que antecedeu o Mauro, que era indicado pelo PSDB, o Mauro Costa. O Mauro Costa foi demitido pelo presidente Fernando Henrique, demitido. O presidente da República deu uma entrevista no jornal Hoje, era dia de Parintins, o Festival de Parintins, não sei se era sexta-feira ou sábado, o presidente Fernando Henrique deu uma entrevista demitindo o Mauro Costa a pedido do Amazonino Mendes, porque eu era assessor do Amazonino e vi o Amazonino pedindo a cabeça dele, pediu. E o presidente deu uma entrevista confirmando que ele estava demitido. O Mauro Costa estava em Parintins, num barco ao lado do barco que eu estava. E eu fui lá e conversei com o Mauro Costa, disse, olha, irmão, você viu a entrevista do presidente? Não, não vi, mas eu sei que estou demitido. E eu falei, aí o Mauro me pediu que eu intercedesse junto ao Amazonino para reverter. Para reverter. E eu fui ao Amazonino e foi revertida. Eu não tinha mandato, aliás, eu até era mandato, mas estava afastado do cargo, licenciado do cargo. Fui com o Amazonino, de uma forma sensata, repensou naquilo, disse, mas como é que eu faço para reverter, Ronaldo? Eu disse, liga para o presidente. O Amazonino ligou para o presidente. O presidente, olha, como é que eu faço? A demissão dele já está no Diário Oficial, retira, vamos pedir. Normal. E foi reverter. Aquilo foi uma conversa de pé de ouvido. Sim. Eu nunca falei isso publicamente, mas estou falando agora o poder de um amigo chegar ao pé de ouvido de alguém, ou alguém que tenha a liberdade de chegar ao pé de ouvido. Então a minha diferença com o senhor é exatamente essa, que eu acho que o senhor não usou, ou não sei se não usou porque não quis, porque não ia favorecer, encher a empada do adversário, ou não sei se o senhor não teve poder para fazer, enfim, a minha diferença é essa. Então deixa eu mitigar essa diferença que você tem com relação à minha pessoa. Eu tenho feito isso com o presidente. Agora, usando esse exemplo que você colocou, você foi lá com a sua amizade com o governador, e o governador tem, e nós temos que ser transparentes com relação a isso, um poder político muito forte. O presidente, por mais amigo que você seja, e você sabe uma ciumeira que causa quando você
ele lhe beneficia com alguma coisa e em detrimento de um político, o político aí não é amigo, aí é político. Ele olha e vê o teu tamanho com a quantidade de votos que você tem por detrás de você. Como você falou, você foi lá com o governador, mas o pedido foi do governador. Então, deixa eu te falar, e não dá para comparar, né, o nosso governador Amazonino Mendes, as características com o presidente. O presidente, Ronaldo, ele tem um jeitão, ele é indomável. Por isso que eu digo, eu fico abasbacado quando eu vejo o prefeito falar que eu posso influenciar o presidente no sentido de não trazer verba para Manaus. Impossível, isso não acontece, porque ninguém tem esse poder. O presidente, ele é indomável. E deixa eu te falar, olhando no seu olho, tá? E se você é um homem experiente, você vai dar a leitura exata. E para mim, eu preciso só da sua amizade e do seu respeito. E toda vez que você me chamar, eu venho aqui no seu programa. E vou lhe tratar dessa maneira, como eu gostaria de ser tratado, da maneira que você está me tratando. E vou responder olhando e dizendo, não, isso aqui é assim, isso aqui não é assim. Vou lhe falar uma coisa. Eu tenho colocado para o presidente, toda vez que nós temos, chega a minha pessoa, alguma coisa de interesse do meu estado, já chegou pelo presidente da FEAM, pelo presidente do CIEAM, já chegou por prefeitos, eu chego e falo, presidente, está acontecendo isso, isso, isso. Eu quero te dizer que eu faço isso, tá? Agora, a resposta da maneira que ela vem, aí, meu amigo, é o seguinte, é preciso de alguma coisa a mais, além de amizade. Deixa eu ser muito franco contigo para falar, sua amizade nessa parte política, ela não é o suficiente. Então, eu quero dizer para você que isso eu tenho feito. Se eu tenho conseguido ou não, aí tu vai dizer, pô, mas então você não é tão amigo. Aí eu vou deixar no teu poder discricionário esse julgamento. Mas eu quero dizer para você, olhando no teu olho, que qualquer demanda, e se você me chamar todo dia de manhã aqui para dizer, coronel, eu tenho essa demanda aqui que ela é estratégica para o Estado. Eu venho aqui e vou te garantir, eu vou falar, a primeira oportunidade com o presidente, falar, presidente, está acontecendo isso, é uma demanda estratégica para o Estado. E vou deixar ele no poder discricionário dele para seguir. Agora, eu te digo uma coisa, com esse relacionamento, e você sabe disso que você acabou de falar, você foi aliado do nosso governador Amazonino Mendes, um homem que eu tenho um carinho e respeito, com o poder político atrás, é diferente. Além de amigo, você tem um poder político para resolver os problemas do nosso Estado. E é exatamente isso que nós estamos buscando. Porque preparo nós temos. É só você olhar o meu currículo, preparo nós temos, o conhecimento da área nós temos. E isso nós estamos querendo mostrar para a população. Eu sou pré-candidato ao Senado. Se eu tivesse uma pretensão pessoal e começasse a brigar, será que o meu presidente de partido não passaria a perna em mim, o outro ou aquele, como acontece na política normal, local? Mas isso daí veio de cima para baixo. É um projeto do presidente. Ele não quer ver lá no Senado alguns atores locais. Isso Coronel, daí, é isso daí. Só para complementar essa passagem política que essa minha inconfidência aqui, daquele período que eu era político, já fui político, hoje eu sou jornalista e tenho muito orgulho da minha profissão, mas o que irritou o Amazonino naquela época, como governador, é que o Arthur, ele tinha uma guerra com o Arthur Vigílio, né? Hoje vão estar juntos, hein? Hoje vão estar juntos. Como é que está a política? Política, eles né? eram inimigos ali viscerais. E o Arthur dizia que o Amazonino queria mandar na Suframa. O Arthur escrevia artigo, o Amazonino quer mandar na Suframa, por isso que ele quer demitir. Então, isso irritou o Amazonino, ele foi lá e pediu a cabeça realmente do Mauro por causa disso. Porque criou-se aquela coisa de que ele mandava na Suframa. E eu na época, estava lá junto dele, não mandava. Aí quando o Mauro me pediu para tentar reverter, só para complementar a história, eu fui com o Amazonino e falei, então, diga para ele, eu reverto, se ele der uma entrevista e dizendo que eu nunca mandei na Suframa e que eu nunca pedi nada. Eu quero que ele diga a verdade. Sim. Fui lá com o Mauro Costa, falei, Mauro, o Amazonino disse que reverte se você fizer isso. O Mauro chamou uma entrevista coletiva na época e disse, o Amazonino nunca me pediu, tal. Com essa condição, o Amazonino foi e reverteu e o Mauro ficou mais um tempo aqui. Então esse era o problema. Era um problema político, uma coisa que irritou na época o governador, mas passa, né? Mas que resolveu. A gente espera que isso também passe. E eu quero fazer, pela liberdade e pela maneira, enquanto você estava falando dessa peculiaridade do Amazonino, eu sei da amizade que vocês têm, eu quero te contar uma, em primeira mão, no teu programa. Uma vez um político falou para mim, renomado, seu amigo, não vou citar o nome agora, pô, o que esse cara tem com o presidente? O que esse cara tem? O cara era eu. Não, o cara era eu. Ah, tá. O político renomado é seu amigo. Fala, tá. O que une esses caras? Deixa eu falar uma coisa para você. Quero falar de honra. Porque, como você falou isso do Amazonino, eu vi o brilho no olho quando você falou do governador Amazonino, que eu repito, eu tenho respeito, converso com o governador sempre.
E eu me lembrei dessa passagem com o presidente, quero falar em primeira mão do seu programa. No início da minha carreira, é isso que me une ao presidente. Uma coisa chamada honra, lealdade, respeito. Que isso está faltando, tu vai me desculpar, na nossa classe política. É exatamente essa situação que eu estou falando agora. As pessoas pensam mais em si e deixam de pensar no Estado. Elas deixam de pensar no Amazonas, esse que você está defendendo aqui. Elas pensam no interesse pessoal dela. E aí eu vou te falar uma coisa de honra. Olha o que acontece. Em primeira mão do seu programa, o que me une ao presidente? Eu vou mostrar a grandeza desse camarada. Eu estava iniciando a minha carreira. Eu fiz um acordo com o presidente. Como tem vários acordos aí que são quebrados. Eu fiz um acordo com o presidente. Presidente, e isso daqui vai ser dessa maneira. Ele era o meu chefe, eu era subordinado a ele. Ele era capitão e eu era tenente. Iniciando a carreira igual você, um jovem jornalista. Eu fiz um acordo com ele. Só que, na evolução desse problema... Olha, eu quero falar isso para você, Ronaldo, eu estou à vontade aqui, pela maneira como você está me tratando, e eu quero te agradecer mais uma vez, para falar exatamente do coração desse camarada. Pode ter todos os defeitos do mundo. Na evolução desse acordo que eu fiz com ele, e ele sendo meu chefe, ele teve um outro desdobramento, que ia me prejudicar 30 anos da minha vida, que eu não tinha, naquele momento, o discernimento de ver o prejuízo que ia me causar por uma situação que ele, como presidente, naquela época ele era um capitão do Exército, tomou. Ele tomou uma decisão, que esse acordo ia me prejudicar. Ele viu isso daí, ele chegou comigo e falou o seguinte: camarada, deixa eu te falar. Aconteceu isso comigo e isso vai prejudicar o acordo que você tem comigo. Isso vai prejudicar 30 anos da tua vida. Eu olhei para ele, Ronaldo, aí é que vem esse princípio da honra. E falei assim: presidente, o acordo foi feito, independente disso que aconteceu com a sua pessoa, eu vou honrar, mesmo sabendo que poderei ser prejudicado, porque eu fiz esse acordo com o senhor. Então, o que eu quero te falar, e isso ele fala para pessoas do círculo muito fechado. E se eu for eleito senador da República, anote aí, e se essa for a vontade de Deus, que hoje eu sou pré-candidato e do povo do meu estado, que eu quero trabalhar exatamente para isso, eu venho aqui no seu programa e vou falar essa situação como aconteceu na realidade. Tá, mas antes disso, coronel, você, por favor, se empenhe para o presidente liberar, ele está em dívida com o Estado. Farei o meu melhor. 1.100.000 que ele prometeu para Manaus, ele está em dívida. Não, ele não prometeu não. Não prometeu não. Não prometeu não. Não prometeu não. Eu estou vendo notícias aqui da época que ele prometeu. Não. Foi uma solicitação, e o prefeito sabe disso, tá? Então, eu não estou lhe corrigindo, eu só estou lhe colocando o que aconteceu lá, tá bom? Para você passar a informação. Da crítica do dia 29 de novembro. Encontro com o Davi Almeida, Bolsonaro libera 1.100.000.000 para Manaus. Não, isso foi a crítica, isso aí foi alguém que fez. Não, calma. Então, olha bem, aí você vai com o prefeito, o prefeito falou, é uma demanda dele, extra-orçamentária. Mas na época ele deu uma entrevista aqui dizendo que estava tudo certo. Não, Davi, eu ainda falei, olha lá, Davi, não, cuidado que esse não sai. Eu disse na época. Chame ele aqui amanhã, ele vai falar assim, e o presidente falou o seguinte: Davi, eu vou atender as demandas de Manaus. E o decreto, o presidente prometeu ou não? O senhor estava lá, prometeu rever? Prometeu rever o decreto. Então, o senhor traga essa notícia para nós, por favor, aqui. Farei o meu melhor. Coronel, muito obrigado pela sua presença aqui. Coronel Menezes, falando ao Manhã de Notícias.